É muito normal, né? Quando você vai buscar um corretor, você já fala assim, mas você acha que eu vou ser aprovado pra quanto? Mas você acha que eu tenho que fazer o quê? Mas não sei o quê. A gente tem que sentar com esse agente de financiamento. Por quê? Porque por mais que você me fale bastante, abre toda a sua vida, explica. Tem muita coisa, às vezes, que você nem vai lembrar. Às vezes você tem ali uma dívida antiga que você não lembra, entende? E essa dívida pode estar prejudicando, né, no seu crédito. Aí, às vezes, você fala, meu crédito não sobe, não sei por quê. Às vezes, eu não tenho como saber sem analisar. Aí, na hora que a gente senta ali com o agente de financiamento, na hora, ele fala assim, olha, tem uma conta aqui de 2015 que ficou um débito de $800. Às vezes, coisa pouca, $100, $300. Às vezes, e ele vai te passar um número. Muitas vezes ele passa o número do local já pra você negociar. Resolver aquilo ali. Te resolver aquilo ali. Às vezes vê que você tá com 2, 3 carros financiados. Ele fala assim, você não consegue quitar um? Se você quitar um, talvez você consiga ser aprovado pra um pouquinho mais. Então assim, ele vai te dar várias ajudas, várias dicas que vai poder te ajudar muito no seu poder de compra. Ou até se você não puder qualificar naquela hora, você tem que fazer para poder ser qualificado. Você seguindo as estratégias, o planejamento que ele tá te dando 100% grátis, que é o que eu gosto de falar, porque às vezes a pessoa acha que sentar com a gente, ter esse conhecimento, só da gente tá falando, você vai pagar, você não paga nada. Se eu tivesse muito dinheiro, tô lá no Brasil, quero comprar uma casa aqui nos Estados Unidos, eu tenho que provar algum crédito aqui ou não, aí você vai provar, né, os seus extratos bancários de lá, eles vão ver de onde vem esse dinheiro, vai sair, você vai dar entrada aqui numa casa como investidor, porque provavelmente a sua moradia é lá, então vão perguntar se vai morar aqui ou não. Já se você não tem green card, você não tem como ser residente nos Estados Unidos. Então, como você vai ter uma casa de moradia aqui? Então, você pode dar entrada na casa como investimento. Aí a entrada é 30%. Então aí tudo isso... Mas mesmo assim não é muito. Porque se você pegar uma casa, vamos pra Orlando, né? Que existem aquelas casas gigantescas. Que todo mundo tá fazendo. E é maravilhosa. E o preço em Orlando é muito mais acessível do que em Boston. Sim. Então aqui em Boston, se você for pegar essa casa aqui, por exemplo, o cara deve, sei lá, deve valer uns $700 mil. Uma casa dessa a $1 milhão. Uma base aqui em Everett, né? Tô colocando de 700 a $1 milhão. Isso. Uma casa dessa, lá em Orlando, deve ser $150 mil. Sim. Então, se você pegar 30% de 100 mil, o cara vai dar 30 pau de entrada. Isso não é muito. Deixa eu perguntar. Eu comprei essa casa aqui em 2020. Mudei pra cá em dezembro de 2020, eu mudei pra cá. E aí, a gente não sabia de nada. A primeira pessoa que eu procurei, minha esposa e eu, foi uma agente imobiliária, uma realtor. E aí eu descobri que não era o jeito certo de comprar uma casa. Entendeu? Alguém pode me dizer qual é o caminho? É com você que eu procuro? Porque você é uma realtor, né? Sim. E aí, tipo assim, eu tô querendo comprar uma casa. E tipo assim, nunca comprei uma casa, tô morando de aluguel, tenho um dinheiro guardado. E aí eu falo assim, vou ligar pra PAN. Claro. Entendeu? Vejo ela em vários lugares, vou ligar pra PAN. E aí, qual é o procedimento? Eu só ligo pra você e você fala assim, não, beleza, eu resolvo tudo, joga no... Sim, ótima pergunta, porque realmente as pessoas têm essa dúvida e é assim que elas começam, né? Elas se preparam ou às vezes vê uma propaganda, principalmente que os corretores, eles costumam fazer mais propaganda do que os loan officer, e aí eu vou entrar nessa parte, quem é o loan officer, e é por aí que começa. Então, assim, quando vocês entram em contato com uma corretora, ela vai te instruir o passo a passo, sim, ela vai te explicar como que funciona, mas antes dela poder começar a mostrar uma casa para vocês, o que ela deve fazer? Ela deve conectar você com o agente de financiamento, que é o Loan Officer. E ele vai estar recolhendo todas as documentações necessárias, ele vai ver quais são o seu potencial de compra, tá? E aí é onde que o Loan Officer entra. Muitas das vezes a gente já tem costume de trabalhar com alguns loan office, a gente indica alguns deles para nossos clientes que entraram em contato. E aí a gente trabalha todo em time. Então, a partir do momento que eu joguei o meu cliente, conversei com ele, expliquei, aí eu joguei a bola pro loan office, né? O loan office vai estar recolhendo, vai estar preparando todo o cliente financeiramente, vai me dar uma carta de pré-aprovação.
tá? Essa carta de pré-aprovação, vou ter um limite ali, até qual foi o poder de compra dele, sendo 400 mil, 500 mil e assim por diante. Com isso, eu vou conseguir adicionando o cliente na minha plataforma, que chama MLS, né? Então, assim, eu vou filtrar qual é o que o cliente está procurando, se ele quer 2 quartos, enfim, eu vou estar conversando com o cliente, vou estar filtrando o que ele quer, qual é a necessidade dele, vou estar adicionando ele na minha plataforma, ele vai estar recebendo ali diariamente tudo que está matching com o perfil dele. E ele vai começar a falar, olha, gostei dessa casa, gostei daquela, pode agendar para mim? Então, eu vou começar a agendar as casas, né? A qual eles me passam, ou também eu passo para ele ali, a gente vai conversando e vai se ajudando. Então, eu vou mostrar a casa para ele. A partir do momento que eu mostro uma casa para o cliente, ele gosta, a gente vai para o segundo passo, que é dar uma oferta. Novamente, eu preciso conversar com o loan officer, porque isso é todo um trabalho em conjunto. Eu gosto muito de estar do começo ao fim com o loan officer. E aí eu passo e falo, olha, às vezes se eu tenho uma carta um pouquinho menor, eu vejo se a gente consegue fazer alguma coisa, se a gente consegue melhorar aquela carta, se o tax, porque conforme cada cidade também tem um tax diferente, tem cidades que os taxas são mais altos. Então, assim, eu preciso saber se o meu cliente, ele pode estar comprando aquela casa, qual vai ser o máximo que eu posso estar pondo de oferta. Então, vou preparar uma oferta para estar conseguindo a casa para o cliente. Vou estar em negociação com o listing agent, que é o agente que listou a casa, né? Então, então um outro realtor também, do outro lado, o cara que tá vendendo, e você tá me representando como comprador. Eu tô representando o buyer, certo? E aí tem quem tá representando o seller. Então, no caso, eu vou estar auxiliando nessa parte, vou estar fazendo a negociação, ligando pro listing agent, que é o agente que listou a casa. E vou tentar entrar em um comum acordo, tentar entender o que eles querem, né, receber. Qual é a oferta que eles pretendem receber. Eles falam? Não falam. Mas uma boa conversa a gente sente, a gente tem um feeling ali, né? Tudo é uma conversação, uma negociação. Eu trabalho com customer service desde meus 14 anos, com cliente. Então, assim, esse negócio de venda já há mais de 10 anos. Então, a gente consegue muito entender com quem a gente conversa, o tipo da conversa, as dicas a gente vai pegando ali. E depois aquilo a gente vai conversar com o nosso cliente novamente, a gente vai falar o que a gente sentiu, o que a gente acha, qual que é o número máximo que dá para ir, o que a gente pode fazer entre termos, condições, para poder nos favorecer numa oferta. Tudo é negociação. Tem clientes que tem listing agent, quando coloca uma casa no mercado, ele pretende fechar em 30 dias. Tem outros que já não pretende fechar em 30 dias, quer fechar em 40, 45. Então, tudo isso, na hora que a gente vai fazer uma oferta, a gente tem que usar estratégias para conseguir oferta aceita. Principalmente hoje, com o mercado tão aquecido que nós estamos tendo.